E aí, pessoal? Tranquilidade? Bom, vamos continuar aí nossa saga dos pronomes, né? A gente está estudando aí essa classe nominal, a quarta. Vamos lá agora para os pronomes demonstrativos, né? Vamos lá para os pronomes demonstrativos. Quem são os demonstrativos? Se eu tirar esse D daqui, o que é que vai sobrar? O que é que vai sobrar? Vai sobrar a palavra mostrativo, né? Só que mostrativo, né, tem a ver com uma outra palavra que a gente tem na língua portuguesa, que são pronomes mostradores, quer dizer, que é a palavra mostrador que a gente está botando aqui já junto à palavra pronome, né? Então são pronomes mostradores, eles têm que mostrar. O que é mostrar na prática? Né? Aliás, está dito isso no primeiro parágrafo, ó. São pronomes mostradores, eles são apontadores, né? Apontadores para onde? Para alguma informação que pode estar dentro ou fora do texto, tá? E também pode estar antes ou depois do pronome utilizado, tá? Então, tanto faz aí, tá? Eu costumo brincar dizendo que esses caras são pronomes caguetes, né? Eles são pronomes X9. Eles gostam de caguetar alguém dentro do texto ou fora do texto, né? Que pode estar antes ou depois de onde eles estão localizados. Tá claro isso? Tá? Então, eles são pronomes que gostam de meter o dedo na cara de alguém. É isso que você tem que entender, né? Acho que é a explicação mais simples para esses camaradas aí, tá? Bom, enfim. Outra informação sobre os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos, eles não possuem significado em si mesmos, tá? Eles não possuem significados em si mesmo, tá? Por quê? Porque eles são só caguetadores, eles são só caras que vão mostrar uma outra informação no texto, né? E para onde eles vão estar apontando aqui é que você vai ter aí informações que têm significado, que têm algum conteúdo, algum sentido, alguma coisa para interpretar, tá? Eles só apontam, eles só mostram os referentes, tá? Isso é, referente é a mesma coisa que informação. Eles só apontam para alguma informação, que pode ser uma palavra, né? Pode ser uma frase, tá? E aí sim, essas criaturas têm significados, né? Na prática, eles servem para localizar informações, para situar informações que tanto podem ter a ver com a ideia de tempo, como podem ter a ver com a ideia de espaço. Então, em algum espaço, né, nem que seja esse espaço aí, digamos assim, um espaço discursivo. Vou até mudar aqui a forma de marcar. Pode ser a questão de espaço discursivo. Você vai falar assim, não entendi essa parte de espaço discursivo. Vou te dar uma situação. Por exemplo, se você pega uma palavra que aponta para o que está antes é um espaço discursivo. Se aponta para uma outra informação que está depois, é um outro espaço discursivo. Você vai falar assim, ainda está vago para mim. Exemplo rápido. Né? Se você fala assim, vamos pegar a frase do carro que a gente já utilizou. Né? O carro saiu. O carro saiu. E digo assim, ele bateu no poste. O carro saiu, ele bateu no poste. Eu tenho aqui um ele, que não é um demonstrativo, não é um pronome mostrador, mas repare, esse ele aponta para quem?
para a palavra carro, né? A palavra carro é uma informação que está no espaço discursivo anterior no texto. Tá claro isso? Tá? Podia ser o contrário, o ele apontando para uma informação mais à frente. Tudo bem? Certo? Então, isso é que diz respeito à expressão espaço discursivo, tá? Espaço dentro do texto, dentro do discurso, tá? Uma outra posição, um outro lugar, né? Quando se fala de espaço, está falando de lugar, cara, né? Lugar dentro do texto, dentro ou fora, né? Lugar dentro ou fora do texto. Tá claro isso? Tá? Melhorou a visualização do que estava tendo que ser entendido? Tá, beleza. E além disso, o que você tem que saber é o seguinte: os demonstrativos vão corresponder às nossas 3 pessoas iniciais do discurso. Quais são as 3 pessoas iniciais do discurso? Lá o eu, que é a primeira pessoa, o tu, que é a segunda pessoa, e ele ou ela, que é a terceira pessoa. Né? Eles também têm correspondências com as pessoas gramaticais do discurso. Tá? E aí, para você visualizar melhor, vamos olhar para uma tabelinha, né? Vamos ver agora a seguir uma tabela mostrando aí essa relação entre os demonstrativos que vão ser localizados tanto no espaço, né? Tanto com relação à ideia de lugar, como em relação à ideia de tempo. Tá? E a gente também vai fazer a correspondência, né, a amostragem com as pessoas gramaticais correspondentes aí. Tá claro isso? Tá? Vamos olhar para essa tabelinha para você visualizar? E aí eu vou te guiar na leitura dessa tabela aí. Olha só. Quando você tem aí essa tabela, você tem logo na primeira coluna as 3 pessoas do discurso: o eu, o tu, né, e o ele. Quais são os demonstrativos que a gente tem na língua portuguesa? Você tem os camaradas aí, ó. O este, esta, isto, né, as formas com o T. As formas com o T. Depois você tem as formas com SS, que é o esse, essa, isso. Né? E você tem as formas com AQU, né? Que é o aquele, o aquela e o aquilo, né? E todas elas podem ter plural aí, né? Principalmente as 2 formas iniciais. O este e o esta faz plural, né? Estes, estas. O esse, essa faz plural, esses, essas. E o aquele e aquela também fazem plural, né? Aqueles e aquelas, né? O isto, isso e aquilo não fazem plural, tá? Beleza? E olha só, com relação à referencialidade deles, né, você tem que lembrar o seguinte, que o eu, né, lembra daquela parada lá de correspondência de função do discurso, que o eu é a pessoa que fala? Né? Quando é a pessoa que fala, você está ali com um referente muito próximo, né, do discurso, certo? Então, o este, esta, isto, você vai usar para referentes muito próximos. O esse, essa, isso já tem a ver com a pessoa do tu, né? Que o referente já não está tão próximo, o referente do discurso, né? Já está um pouquinho mais distante. O tu já é a pessoa com quem se fala, né? E já o aquele, aquela, aquilo tem a ver com referentes já mais distantes, né? Tanto é que você fala assim, pega aquele livro lá para mim. Por quê? Você usou aquele? Porque o livro, né, você considera que está numa distância maior, né? Já está mais longe. É assim que você entende nessa hora, quando você usou aquele, aquela, aquilo? E aí tem o seguinte, com relação ao tempo, também dá para fazer uma leitura aqui, né, correspondente. Quando é que você tem que usar o este, esta, isto? Quando principalmente se fala de tempo presente. Né? Quando se fala do hoje, né, do mês atual, da semana atual, do ano atual, aí você vai falar assim, este ano é um bom ano, este dia foi fantástico, né? Esta semana está sendo maravilhosa, ou então esta semana foi uma titica, né? Você usa com relação a tempo presente. Pode acontecer de você usar com relação a passado e futuro? Pode, desde que seja um passado e o futuro
desde que seja um passado e futuro muito próximos, né? Aliás, o que é o passado, né, e o futuro muito próximos? Seria o ontem, né, ou o que acabou de acontecer, né, não precisa ser ontem, mas o que acabou de acontecer, né? Quando você fala assim, este filme que a gente acabou de ver foi fantástico, né? O filme acabou de passar, então é um passado muito próximo, né? Você também pode usar para um futuro que está prestes a se dar, né? Um futuro que está prestes a se dar pode ser o contrário, você vai estar ali se programando para ver um filme daqui a uns 10, 15 minutos, e você pode comentar o que eu ganho. Este filme que a gente vai ver tem cenas muito pesadas, né? Mas ele é bom, né? Tem cenas fortes de violência, blá blá blá. Então você também pode usar o este e o esta para futuro, para algo que está prestes a acontecer. Está na iminência do acontecimento. Iminente é o que está prestes a se dar, né? Iminência não, é I, é com I, tá? E já é outra parada, tá? Já tem a ver com tratamento, né? Ou pessoa de relevância, importante, etc. Tá? Beleza? Quando está prestes a se dar é iminente ou iminência, tá? Bom, enfim, só para mostrar mais correspondências, por exemplo, se você tivesse que pensar em advérbios de lugar correspondente, né? Advérbios que costumam marcar ideia de lugar, tempo, modo, causa, consequência, o este, esta, isto seria para usar em correspondência com o aqui, por exemplo, né? Não, então fala assim, pega esta caneta aqui, o esta tem a ver com o aqui. Se fosse pensar em advérbios que tem a ver com a ideia de tempo, o aqui, já que diz respeito a um tempo muito próximo, quais são os tempos muito próximos que a gente tem? É o hoje e o agora. Hoje ou agora tem correspondência direta com este, esta, isto. Tá claro? Este dia, esta hora, esta semana, este mês, esta década, este século, este milênio. Tá legal? Tranquilo? Depois, olhando para o esse, essa, isso. O esse, essa, isso, as formas com SS, você usa para referentes muito próximos, né, no espaço, que aí vamos fazer logo correspondência com o advérbio lugar. Seria a hora de a gente pensar nos advérbios aí e ali. Né? O aí e o ali, né, são lugares já não tão próximos em relação, por exemplo, ao aqui. Tá? Você fala assim, pega aquele livro ali, pega esse livro aí. Então, o esse, essa, isso tem a ver com lugares não tão próximos que a gente representa, né, quando usa advérbios de lugar, com o ali e o aí. Tá legal? Tranquilo? Deixar assim a bolotinha para não embolar. Tá? E com relação ao tempo, oficialmente é a hora de usar em correspondência ou com passado, né, ou com futuro. Por que isso? Porque se o esse, essa, isso tem correlação direta com o tu já é uma referência um pouquinho mais distante. O que é estar um pouquinho mais distante? Não é mais o presente está aqui pertinho da gente. Então, distante já começa a distanciar, é o passado ou o futuro. Qual passado, né, seria oficialmente já não presente? Seria o caso do ontem. Olha aqui para a última coluna. A última coluna é o ontem. Então, se eu faço referência a alguma coisa de ontem, né, ou de manhã cedo, ou, sei lá, semana passada, aí eu vou usar, então, essa semana que passou, eu estou falando da semana passada. Essa semana que passou já é a semana anterior. Então, esse mês que vai vir aí, o mês de janeiro, a gente está em que mês? Não importa o mês que a gente está. Você está assistindo isso aí gravado. Então, se você está em dezembro e fala assim, esse mês que vai vir aí vai ser um mês puxado nas contas, né? Tem um monte de imposto para pagar, imposto de IPTU, IPVA, né? Vai ficar puxado. Quem tem filho vem material escolar, blá, 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 né? Então, você usa as formas com SS para um futuro já próximo aí, tá? Que, né, vai acontecer, não tão em breve, mas vai acontecer.
Dá para usar em relação ao presente? Dá, mas um presente genérico. Né? Um presente genérico, em sentido amplo. Né? Já o presente anterior, só para a gente discriminar, é o presente imediato. Né? Que está se dando. Certo? Está se dando naquele momento, naquele exato momento. Tá? Aí você vai falar assim, tá, mas o que é o presente genérico? O presente genérico tem a ver quando se fala em sentido, por exemplo, de uma era, né? A gente, por exemplo, tem gente que chama a nossa era de era da tecnologia, era da informação, da informatização, né? Tem gente que chama de era pós-moderna. Então, quando você fala em sentido amplo, abrangente, né? Não tão específico, de uma década, de um mês, sei lá o quê, você pode tranquilamente encontrar textos utilizando as formas esse, essa, isso, né? Você vai encontrar textos dizendo, então essa nossa era, esse nosso momento, está falando de um momento atual, mas no sentido bem amplo, não imediato, que já está ali acontecendo naquela hora. Tá claro isso? Tá? E, enfim, acabou que eu não localizei em relação ao futuro. O futuro, falei só do mês, mas o futuro correspondente, se você fosse pensar no advérbio, seria o amanhã. Né? Então você fala assim, então esse dia que vai chegar amanhã, ó, vai ser um dia de correria. Tem muita coisa para fazer, tem que ir ao banco, tem que ir ao mercado, tem que passar na casa de fulano, pegar encomenda, não sei aonde. Então você usa o esse para um futuro, que eu tinha falado do mês só, mas você usa em correspondência com um futuro que é um amanhã, que está para vir aí, certo? Mas não é amanhã imediato, é aquela coisa imediata que já vai acontecer, tá? Bom, enfim, o aquele, aquela, aquilo, eu acho que é mais fácil, né? O aquele, aquela, aquilo, você usa, oficialmente, já falamos, para que situação? Em relação a lugar distante. O que é lugar distante? Se você pensar em advérbios, as representações que a gente tem são o lá e o acolá, que hoje em dia quase ninguém mais usa, né? Mas ele existe ainda, tá? Acho que a gente não usa mais porque o lá é mais fácil de falar, mais rápido, uma sílaba só, né? Tu fala assim, você vai pegar aquele pacote lá para mim? Você às vezes usa assim, né? Você poderia também encontrar a gente usando assim, você vai pegar aquele pacote acolá para mim? Né? O acolá fica até estranho, né? Tamanho pelo menos Rio de Janeiro, que é onde eu estou aqui, ninguém usa o acolá. Só vez criança, na hora que está fazendo a prova, fala assim, me dá aí, eu vou ficar acolá na hora da prova. Mas acolá não tem nada a ver com isso. Né? Piadinha sem graça. Mas enfim, voltando para cá. Aqui, então, você tem o aquele, aquela, aquilo para usar em situações que seriam correspondentes ao lá e ao acolá. Né? Mas não... Enfim, algo que você deva se preocupar só com lá, acolá, né? Basta que você tenha um passado distante qualquer para você ter essa referência, né? Tanto é que você usa meio que no automático e nem percebe. Você fala assim, então naquele dia, naquela vez, naquela hora, né? Aconteceu aquilo, né? Aí você está sempre, sem querer, querendo, já tentando mostrar que já faz um tempinho, pelo menos bem razoável aí na parada, né? Então já é um tempinho bem longe. Se você faz a correspondência lá com os advérbios de tempo que você usou para referentes muito próximos, que era o hoje ou agora, né? O passado não tão próximo que é o ontem, seria a hora de pensar no anteontem. Seria essa a correspondência, né? Já que a gente teve o hoje, o ontem, o passado mais longinho já começa a ser o anteontem. Tá claro isso? Tá? Mas também não se esqueça, você pode usar para futuros distantes, que estão longe de acontecer, mas que você especula que vem acontecendo daquela maneira que você já está pensando hoje. Então você fala assim, quando chegar aquele ano de 2500, a gente já vai ter carro que vai estar voando. E obviamente você usa o aquele, né? Porque na conversa alguém já mencionou como que vai... Tá rolando um papo de como que talvez venha a ser o mundo de 2400, 2500, certo? Tranquilo? Então, o ano 3000, 3200, 4700, tá lá o pessoal numa conversa super futurista,
né? Trocando ideia com alienígena, com ET, né? Essas coisas assim. O pessoal tá doido para bater um papo com extraterrestre, né? Mal sabe que todo dia, né, encontrou um estranho já é um ET. Não é isso? Mas quase isso. Mas não está muito longe, não. Né? Então, se conversar um papo sério, né, com o espelho mesmo, vai ver que direitinho, cada um é ETzinho, né, bonitinho, né, com 2 olhos, óculos, um óculos que não serve para muita coisa, mas tudo bem. Mas, enfim, voltando. Então, o futuro distante, né, só para fazer a correspondência, já que a gente partiu do hoje, do agora e depois do amanhã, seria a hora de a gente pensar numa correspondência do aquele, aquela, aquilo, com o depois de amanhã. Tá beleza? Tranquilidade? Certo? Então, essa parada aí, tá aí a tabelinha de correspondência. Tá? Então, já viu a quem corresponde o estaísta em relação à pessoa, que é o eu, né? Espaço muito próximo, né? Inicialmente o presente ou o passado e futuro muito próximo. O excesso é isso com o tu, né? Mas o referente já não está tão próximo como no eu, né? Inicialmente serve para passado e futuro, né? Às vezes o presente, e o aquele, aquela, aquilo sempre para referente distante, que teria a ver com ele ou ela, né? Ou você, né? E oficialmente seria a hora do passado, mas às vezes a gente usa para futuro também. Enfim, depois de a gente olhar esse quadro anterior aí, então a gente vai ainda lembrar do seguinte, tem mais 3 outros caras que podem ser demonstrativos, né? Caguetes, né? Que são o mesmo, o próprio e o tal. Tá? Além daqueles ali, você ainda tem os vocábulos mesmo, próprio e tal, que também são demonstrativos. Mas quando é que também são demonstrativos? Quando eles são referenciadores, né? Lá dentro do texto, quando eles estão apontando para alguém. Falou em referenciador, né? Quando eles estão sendo apontadores. Quando eles estão sendo X9 lá de alguém, estão caguetando alguém. Né? Quando eles estão sendo X9. Certo? Tranquilo? E aí, vamos treinar? Vamos dar uma treinada nesses caras. Vamos dar uma treinadinha. Vai ficar pulando, ô doido? Pulou. Pulou e sumiu. Bom, enfim. Olha só. Quando você tem aí o exemplo 1, olha só o que rolou. Vamos dar uma treinada logo no uso desses 3 camaradas. O mesmo, o próprio e o tal. Quando você tem o primeiro exemplo dizendo, o carro capotou, o mesmo amassou todinho, né? A gente encontra frases desse tipo, né, por aí. Repare, a palavra mesmo aponta para quem? Carro. Né? Se ela aponta para carro, aqui a palavra mesmo é um pronome demonstrativo. Tá? Só uma curiosidade, é um pronome demonstrativo que está vindo depois do artigo. Então ele está funcionando como se fosse um substantivo. Né? Não tem o aqui? Então, é um pronome demonstrativo que está ocupando ali o papel do substantivo. Tranquilo? Depois, olha o outro exemplo. Você tem aqui, Jorge saiu. As malas já estavam com o próprio. Quando você tem aqui o próprio, com o próprio quem? Com o próprio Jorge. Ele também cagueta aqui. Ele também aponta. Então, também é um pronome mostrador. Então, se é mostrador, também é um pronome demonstrativo. E também é substantivo? É um pronome substantivo aqui. Né? Por quê? Porque, de novo, ó, temos aqui um artigo antes dele, certo? E não tem artigo sem substantivo do lado. Então, esse cara do lado tem valor substantivo. Tá claro isso? Tá? Certo? Você vai falar assim, Antônio, mas é pronome ou é substantivo? Ora, é pronome. Que está no lugar de quem? Substantivo. Até porque a gente estudou no começo lá de pronomes. O pronome é o vice-presidente da classe dos nomes. Quem é o presidente? Substantivo. Substantivo dá uma viajada, some, vai ali à rua, comprar um pão. Quem é que fica no lugar dele? Inicialmente é o pronome. Ou alguém que faça o papel que o substantivo faz dentro da frase. Tá claro isso? Ele é um pronome ocupando o lugar do substantivo. Tá?
Ele é pronome. Bom, enfim. Depois você tem aqui a outra frase que diz: Jonas capotou com o carro. Tal fato preocupou a família. Ó, quando eu tenho aqui o tal se relaciona com o fato, mas ele aponta para quem? O tal aponta para toda a informação anterior. O tal, ele aponta para tudo que foi dito antes. Tá aqui. Qual é o fato? Qual é o tal fato que preocupou toda a família? Jonas ter capotado com o carro. Então aqui tá um pronome demonstrativo também. O pronome X9, o pronome mostrador. Certo? Beleza? Tá aqui um pronome demonstrativo, pronome mostrador. E esse aqui é um pronome substantivo? É ou não? Olha só quem é que está do lado, quem é que está do lado, quem é que está do lado. Fato. Opa, a palavra fato é um substantivo. Então, se temos aqui já um substantivo, então esse pronome ele já assumiu outro papel. Ele é um pronome qualificador, seria um pronome substantivo, ou melhor, um pronome adjetivo, porque está aqui do lado de um substantivo. O primeiro qualificador, especificador de substantivo seria o adjetivo. Tá claro isso? Tá? Certo? Não é mais um pronome substantivo. Ele não está ocupando o lugar do substantivo. Tá lá o cara lá, já presente, pô. Tá ali na frase. O substantivo não viajou, não foi à padaria comprar pão. Tá beleza? Tá? Então você viu que antes os pronomes anteriores apontaram só para vocábulos. E nesse último exemplo, aliás, para palavras, aqui apontou para uma frase inteira. Ele aponta para a frase inteira. Tranquilo? Certinho? Belezinha? Bom, esses foram os 3 exemplos aí para a gente olhar a situação do mesmo, do próprio e do tal. Tá? E aí vamos dar uma treinada agora com aqueles outros pronomes. O este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Que aí você tem que ainda lembrar do seguinte para esses camaradas. A gente tem que lembrar que os pronomes demonstrativos, eles têm seu uso determinado pela quantidade de referentes e informações dentro do texto. Tá? Aí você vai falar assim, não entendi. Você vai entender já já. Não são 3 séries que a gente tem? A gente não tem lá, vamos escrever aqui rapidinho. A gente não tem lá o este, esta e isto. Depois não teve lá o esse, o essa e o isso. E depois o aquele, o aquela, vou só botar o azinho aqui, e o aquilo. Não teve? Então vamos lá. Eu só posso ter referentes apontando para elementos muito próximos, ou melhor, botei próximo só. Aqui. O este, esta, isto. O este, esta, isto, a gente viu lá para referente muito próximo. Depois, o esse, essa, isso, para referentes próximos. Já não tão próximos. E o aquele, aquela, aquilo, para quando o referente está distante. Então, a gente só tem 3 possibilidades, pô. Então, a gente só tem 3 possibilidades. A primeira, a segunda
e a terceira. A primeira com as formas ST, a segunda com as formas SS e a terceira com as formas AQU, né? Começam lá com o A, o Q e o U. Tranquilo? Então, se eu tenho que usar as três categorias de uma frase, ST, SS e AQU, eu só posso ter eles apontando para 3 elementos. Não dá para ser mais do que 3. Então, é o que está dito aqui, ó. E o número máximo de referentes que eles podem admitir é de até 3 referentes. Até 3 informações. Tá? Mas como é que usa? Aí é que são elas. Aí é que a gente tem que saber usar direitinho. Vamos ver o uso na prática no primeiro exemplo, depois no segundo, depois no terceiro. Tá? E a gente vai ver quantos referentes tem em cada frase e como é que fica o uso dependendo da quantidade de referentes. Tá? Quando você tem a primeira frase dizendo aí, ó, encontrei Marcos, Ana e Carlos. Aí vem lá, Lacuna foi ao teatro, Lacuna ao shopping e Lacuna ao cinema. A primeira lacuna, vamos lá, vamos usar o raciocínio que a gente teve antes. A primeira lacuna a gente vai ter que usar um pronome aqui demonstrativo, certo? Beleza. O referente Carlos aqui está muito próximo dessa lacuna, não é? Se está muito próximo do referente, da informação para onde ele aponta, qual a forma que você vai usar? As formas com ST. Certo? Como Carlos ali é uma palavra masculina, eu uso este. Tá claro isso? Tá? Depois, na segunda lacuna, eu tenho aqui o cara apontando para quem? Vai apontar para Ana. Ana já não está tão próximo. Não está tão pertinho. Então, se está só próximo, eu uso as formas com SS. Como Ana é feminina, é a palavra feminina, eu vou usar essa. Foi ao shopping. E a última lacuna? A última lacuna vai apontar para o que estava mais distante. Quem é o que estava mais distante? É o Marcos. Certo? Certo? Tranquilidade? Beleza? Então, vamos lá. Se o Marcos está mais distante, eu uso as formas com AQU. Eu uso as formas com AQU. E aí, usando as formas com AQU e sendo Marcos uma palavra masculina, eu inevitavelmente tenho que dizer e aquele foi ao cinema. Tá claro isso? Então, repare, o primeiro aqui foi o Marcos, o que apareceu. O segundo foi a Ana e o terceiro o Carlos. Como é que ficou depois o apontamento para eles? Ficou nessa sequência? 1, 2, 3? Não, né? Ficou o contrário. Ficou 3 primeiro, ficou 2 e ficou 1. Então, inverteu. Apontou aqui terceiro, né? O primeiro apontou para o terceiro, o segundo para o segundo e lá o último, né? Apontando para o primeiro. Certo? Tranquilo? Então, essa é a forma padrão correta. Você poderia falar assim, mas eu já vi que às vezes na primeira lacuna aparece o aquele. Tá, pode até aparecer, né? No uso no dia a dia, né? Poderia até aparecer. Só que se eu uso aquele, aí eu estou apontando para quem? Para Marcos. Eu podia encontrar isso aqui assim. Tá? Mas o fato de eu encontrar não significa que a pessoa está usando o padrão. Beleza? Tranquilo? Certo? Joinha? Então, eu tenho aqui essa possibilidade, que é uma outra possibilidade. Não é a inicial, mas que poderia valer. É errado? Não, não é errado. Não é errado, não. Tá? Só que, é claro, você tem a mudança de referencialidade, a mudança de apontar aí, né, para o termo apontado, né, para o termo que está sendo mostrado aí. Tá tranquilo? Então, a gente acabou de ver aqui um exemplo com quantos referentes? Aqui você teve 3
referentes. Você viu um exemplo com três referentes. Aí você poderia falar assim, e com 2 referentes só? Com 2 já está aí o exemplo 2 para a gente brincar com ele. Vamos olhar o exemplo 2. Eu vou subir tudo, não para a gente ficar olhando ali para o pronome. Você tem aqui, vi Juliana e Andréia. Você tem nessa frase a Juliana e a Andréia. Tá aqui, Juliana e Andréia. Você tem 2 referentes, concorda? Para brincar? Juliana é a primeira pessoa a ser referenciada e Andréia é a segunda. Seguindo a lógica que a gente seguiu antes, a primeira lacuna está perto de quem? Está muito perto de quem? Está muito próximo da Andréia. Então, a gente vai usar quem? As formas com ST. Então, eu digo, esta ia trabalhar. Certo? E aí, depois temos a Juliana, que obviamente vai ter um apontador para ela ali na segunda lacuna. A pergunta é, qual apontador a gente usa? As formas com SS, que é o que está sobrando, ou AQU? Quando você tem só 2 referentes para apontar, eles apareceram antes, você tem que usar quem? Tá pensando? Tem que usar os extremos. Você tem que usar o muito próximo e o muito distante. Tá claro isso? Tá? Então, de quem é que eu estou falando? Você tem que usar as formas com AQU. Então, você tem que dizer e aquela, ia sair para umas compras. Certo? Tranquilo? Você poderia também chegar e reclamar e falar assim, poxa, mas eu já vi o contrário. Eu já vi gente usando tá pegando não? Eu já vi gente usando na primeira lacuna, eu já vi gente usando, ou o texto já usando o contrário. Vi gente falando assim, aquela, ou aquela apontando para a Juliana, obviamente, que está mais distante, e o esta apontando para Andréia. Também dá para usar? Também dá para usar. É o oficial? Não. Por que não é oficial? Por causa da lógica do muito próximo e do mais distante. Mas dá para ler o texto e entender o texto? Dá. Você sabe que o aquela que ia trabalhar é quem? A Juliana, a primeira citada. O esta. Porque aí basta você pensar. Bom, se usou aquela, aí você tem que lembrar. O aquela é para quem está mais distante, quem foi falado primeiro. Certo? Que aí vai ser a Juliana. E o esta vai ser aquela que foi citada mais recentemente. Foi a última citada. Que aí foi a Andréia. Beleza? Então, o que importa na questão da interpretação, nesse caso, é saber que o aquela é para o mais distante e o esta é para o mais próximo. Daí, beleza. Agora, com relação a obedecer a lógica inicial é na primeira lacuna, eu uso para o mais próximo. Na mais distante, eu vou usar para o referente que foi citado primeiro, que já ficou mais distante. Tranquilo? Certinho? Joia? Aliás, fazendo a última anotação, aqui tivemos quantos referentes? Aqui tivemos o uso dos demonstrativos com 2 referentes no texto. 2 referentes no texto. Certo? Presentes aí no texto. Aliás, eu não botei aqui em cima no texto, mas a gente bota agora. Só completa. Tá? Bom, enfim. Olhando aí para essa paradinha. Vai ficar fora mesmo?
Olhando aí para essa paradinha ainda de pronomes demonstrativos, só que agora as duas últimas frases. As duas últimas. As duas últimas aí. Exemplo 3 e 4. Repare que você já tem aí só uma lacuna na sua frente, né? Tanto na frase 3 como na frase 4. Então, a gente vai brincar com um só referente, né? Um só referente. Mas vamos lá. Você tem aí, houve um terremoto no Japão. Aí vem lá, lacuna é muito triste. Você vai usar quem nessa lacuna? Este, esta, isto, esse, essa, isso, ou aquele, aquela, aquilo? Bom, quando você tem um só referente, aliás, qual é o fato aqui que é referente? O que é o fato que é muito triste? O fato que é muito triste é houve um terremoto no Japão. É toda essa informação aqui. É um só referente. E ele está antes ou depois do demonstrativo? O demonstrativo está depois, então ele está antes do pronome demonstrativo que a gente vai usar. Quando é um só referente e está antes, dizem as nossas gramáticas, use a forma com SS. Como aqui eu não tenho que concordar com nenhum substantivo, o correto é dizer, isso é muito triste. Se eu tivesse aqui a palavra fato do lado, se eu tivesse a palavra fato ou situação, eu ia ter que dizer, esse fato é muito triste. Ou ainda, eu ia ter que dizer, essa situação é muito triste. Tá claro isso? Só concordando ali com a palavra fato, situação, mas o esse ia se referir a tudo que foi antes, foi dito antes, e o essa também. Tá claro isso? Tá joia? Certo? Então, quando tem um só referente, o correto e ele está antes, o correto é usar as formas com SS. Não esqueça isso. Tá? Beleza? O correto é usar as formas com SS. Bom, mas a frase de baixo, que aliás diz praticamente a mesma coisa, tá lá. Lacuna é muito triste. Aí vem lá, o que é muito triste? Ter havido um terremoto no Japão. Então tá lá a informação vindo depois. A informação que está sendo apontada, o referente, está vindo depois. Então aqui eu tenho um só. Essa lacuna aqui vai apontar para tudo isso aqui. Certo? Beleza? Então eu tenho um só referente. E a gente vai usar um demonstrativo lá na frente, então aqui o referente está depois do pronome demonstrativo que a gente vai usar. Depois do pronome demonstrativo que a gente vai usar. Certo? Bom, aqui a gente vai usar qual série? A série com SS, igual foi em cima, com ST ou com AQU? Hein? Aqui, adivinha? SS não dá mais. Vai sobrar ST ou AQU. Aqui é a hora do ST. Então, se a informação ainda vai ser dita, se ela já foi dita, é SS. Se ela ainda vai ser dita, o correto é usar as formas com ST. Então, o correto é dizer, isto é muito triste. O que é o isto que é muito triste? Ter havido um terremoto no Japão. Beleza? Tá? Se, é claro, a gente bota de novo as palavras fato, ou situação, como é que você vai ter que dizer o texto? Como é que tem que redigir? Só usar as formas com ST. Tem que usar este fato é muito triste. Ou esta situação é muito triste. Certo? E aí, é claro, o este continua apontando para toda a frase que veio depois. O esta
situação, também mesma coisa, tá? Então, aqui, quando o referente ainda vai aparecer, ainda vai ser dito, é hora de usar as formas com ST. Você poderia perguntar, por que é assim? Ó Deus, ó God, né? É assim porque um dia usaram assim e a regra ficou como mais usar até então, né? Regra de qualquer idioma tem a ver com o que mais se usou dentro do que eles chamam de boa literatura, de boa escrita, e ficou assim, né? Hoje em dia, é claro, aqui no Brasil a gente praticamente não usa o ST, né? Quando usa, não sabe por que usou, não faz a menor ideia, usa sem querer, não está nem aí para esse cara, né? De modo geral, o que eu mais observo é as pessoas usando o SS, né? Usando SS, mas não significa que está usando correto, claro que não significa mesmo, tá beleza? Então, com relação aos demonstrativos, tranquilo? Né? Viu lá o uso mesmo próprio, tal, depois com 3 referentes, com 2 referentes, e agora, só para deixar bem anotado, né? Você teve aqui um referente, um só referente, escrito antes, certo? E aqui embaixo um só referente, e o referente veio depois. Depois do demonstrativo. Beleza? Então, por hora é isso. O demonstrativo está encerrado aqui. Valeu?